Fernanda, ok, de todo mundo aí. Boa noite a todos. Curso de férias nas demonstrações contábeis. 2, FACAP Petrolina. Hoje teremos a apresentação do tema avaliação de empresas. A fala está com o grupo. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Brenda. Nosso grupo ficou com avaliações de empresas, também conhecido como valuation. Bom, o que é, né, a avaliação de empresas? O valuation, ele é um termo em inglês que dá o nome ao processo de avaliação de uma empresa. Ele permite estimar, né, o valor do negócio em questão, usando modelos quantitativos para analisar a situação financeira e as perspectivas de crescimento do negócio, né? A determinação do valor das empresas é um fator-chave na hora da negociação de fusões e aquisições de uma empresa, né? Essa avaliação, ela tem como objetivo estimar um valor de referência que sirva como base nas negociações. Então, segundo Damodaran, a teoria de maximização do valor para o acionista será sempre o objetivo primário. Então, qual o objetivo de avaliação de uma empresa, né? A criação de um preço ou valor justo é sempre o principal objetivo de uma avaliação para a empresa-alvo, que é aquela que deseja investir na outra empresa. Esse cálculo ele pode ser utilizado por meio de diversos modelos ou abordagem, que tem como referência alguns vetores básicos, que variam de acordo com o negócio e situação, que são chamados de vetores de valor, que é aquele que considera o ciclo de vida da empresa, se ela é jovem ou madura, e os setores de atividades, né, que são se ela é comércio, se ela é serviço, indústria, entre outros. Então, como funciona a avaliação de uma empresa, né, do valuation? Primeiro é estimado um valor com base no patrimônio da empresa. Depois analisam outros bens, né, tais como o imobilizado, o estoque, a carta de cliente, né, que a empresa tem. Enfim, a avaliação da empresa, também chamada de valuation, ela é uma junção de tudo aquilo que o seu negócio tem. E também ela é capaz de oferecer para um possível investidor, sócio ou comprador. Durante a construção de um laudo de valuation, é necessário fazer uma análise financeira completa da empresa, como mostra nas imagens aí, né? Como as informações históricas do passado, né? Como ela foi constituída, se houve alterações contratuais, se houve um prejuízo muito alto anteriormente, os pressupostos de mercado, que é o que a empresa almeja para o futuro, se isso é rentável, as projeções de lucro, né? Que se a empresa provavelmente vai dar lucro, se o investimento vale a pena, a necessidade para investimento, se a empresa tem um bom estoque, se tem muitos clientes a receber, se vai precisar investir mais, né? Levantar a empresa, até porque ninguém quer entrar em um negócio sabendo que a empresa vai precisar de muito capital de juros para se manter. E por último, que é os riscos, que é o ramo que a empresa está enquadrada, se ela é de alto risco, se tem uma probabilidade de falir ou de prejuízos futuros, enfim. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância. O valuation ele é muito importante porque ele permite negociar de forma justa e também tem um argumento para buscar investimentos, né? Isso vale especialmente para startups em que a captação de investimento faz parte do modelo do negócio. Nesse caso, o valuation ele é fundamental, pois ele é um indicador de quanto atrativa é a empresa para o mercado. Mas não é só isso. Internamente, conhecer o valor do negócio serve para projetar cenários, o que auxilia na gestão. Pode passar, Jânio.
Então, existem alguns fatores para avaliar a empresa, né? São eles as premissas, que são aquelas informações contábeis, gerenciais, operacionais, financeiras e comerciais. Existe a análise, que é todo aquele cálculo detalhado, né, que é os índices que a gente faz. E o resultado, que é o que vai dar o valor da empresa, os dados da avaliação, e aponta sobre as perspectivas da empresa. Bom, gente, boa noite. Eu sou o Jonathan. E eu vou falar em algumas situações em que o valuation pode ser utilizado, né? Uma das que a pessoa mais pensa é na venda da empresa. Por quê? Seja ela parcial ou total, não importa. Ele sempre vai ter uma avaliação, utilizando o valuation. Porque saber o valor justo de mercado da empresa é um princípio básico da negociação justa e transparente entre as partes, né? E o valuation, ele vai trazer um diagnóstico explicando as estratégias e os pontos fortes que agregam valor à empresa. Já na compra, vai ser a confirmação, vamos dizer assim. Por quê? Na compra, essa avaliação, ela vai saber se realmente aquele valor é justo, ela vai saber se existe oportunidade de crescimento da empresa e se existe um diferencial na empresa, inclusive de estratégia de mercado e para se tem fluxo de caixa futuro. O valuation como uma ferramenta de gestão, como eu já disse, ele apresenta um diagnóstico completo sobre a empresa. E ele usa essa ferramenta porque ela trata de diversas variáveis de maneira conjunta, né? O caixa, o investimento, o lucro, o risco, a gestão, o mercado, o retorno. E essa ferramenta, ela é utilizada, ela pode ser utilizada por qualquer segmento e qualquer porte de empresa, ela não tem distinção. Fusões e aquisições. O plano de expansão, ele também é utilizado como, no mesmo na ferramenta de negócio também. Quando a empresa está querendo se expandir, ela vai fazer uma avaliação e aí faz todo o processo durante um período de um ano. Ela começa avaliando, começa seu plano de expansão e no final ela volta a ser avaliada para saber se alcançou aquele objetivo. Nas fusões, além dela ser uma gestão, compra e venda, ela é utilizada na fusão. Por quê? Porque na hora da avaliação, existe as duas partes, ela quer saber encontrar um valor justo para as duas, de forma neutra, claro, para as duas não sair perdendo. Por quê? Porque numa fusão, elas sempre vão buscar ter um resultado maior futuro, né? Não é um mais um é dois, é um mais um e milhares. Já na separação entre sócios, é o contrário da fusão, obviamente. Porque na avaliação de separação, ele vai buscar saber um valor justo, porque um sócio, quando sai, ele não quer receber somente aquilo que ele investiu, ele quer aquilo corrigido. Então, ele quer avaliar, saber como está a empresa, saber como é o quanto a empresa vai dar de retorno para ele quando ele tiver essa separação. Então, pessoal, quais os métodos de se avaliar uma empresa, né? Existem alguns métodos de se avaliar que serão citados e exemplificados mais na frente. Mas vale citar que a decisão de qual metodologia usar para fazer um valuation exige conhecimento estratégico e técnico. Além de conhecer bem, né, o seu setor e as condições em que a empresa se encontra. O valor final encontrado, ele pode variar dependendo do método de valuation que foram utilizados e das premissas usadas no momento da modelagem financeira. Esses modelos são o contábil, né, a liquidação, o mercado, os múltiplos e o fluxo de caixa, que é o mais utilizado, que as meninas vão explanar um pouco. Agora iremos passar um vídeo de forma resumida. Pode soltar, João. Quanto vale uma empresa? Existem 5 principais métodos para avaliarmos uma empresa. O contábil, com base na contabilidade, o patrimônio líquido. Liquidação. Calcula-se os ativos, bens e direitos, menos os passivos,
deveres e obrigações. O mercado é o valor da empresa com base nos preços das ações na bolsa. Múltiplos é o valor com base em múltiplos de faturamento ou lucros do negócio. E o fluxo de caixa descontado, que é o método mais completo. Ele olha as informações históricas de uma empresa, o mercado externo, o quanto ela irá gerar de lucros futuros, o quanto ela precisa de capital de giro e investimento para essas atividades futuras, tudo isso já descontado um risco. Então, afinal, o que é valuation? Valuation é o processo de avaliar uma empresa sistematicamente, usando um modelo qualitativo, quantitativo e metodologia reconhecida e praticada no mundo todo. Atualmente, o mais comum é calcular o valor da empresa pelos seus ativos. Quanto vale essas máquinas, cadeiras, computadores? Soma tudo e pronto. Já o valuation é muito mais completo e real, pois contempla toda a cadeia da empresa. Funcionários, como é a gestão, seus processos, tecnologia, produtos e serviços, marca e mercado. Olha esse exemplo. Um caminhão sozinho vale R$ 178 mil. Porém, ele atuando em uma transportadora, com uma marca, carteira de clientes, contratos, ele pode valer R$ 600 mil, pois ele não vale somente o bem, mas sim a capacidade dele em gerar benefícios futuros, incluindo receitas, custos, lucros e riscos. Quando utilizar o valuation? Para mostrar se um negócio é viável, para se comprar ou vender uma empresa, de solução de sociedade e como ferramenta de gestão, para melhoria de resultados e combater a instabilidade de mercado, por exemplo. Nesse caso, utiliza-se um valuation inicial para fazer um raio-x da empresa. Trabalha-se melhorias mês a mês e, após um ano, refaz a avaliação para verificar o quanto esta empresa está valendo mais. Gostou? Compartilhe. Quer saber mais? Tem dúvida? Boa noite, pessoal. Eu sou Fernanda e irei apresentar um pouco sobre o método contábil, contábil ajustado e por liquidação. O método contábil para avaliação de empresas tem por objetivo determinar o valor de uma empresa pela estimativa do seu patrimônio líquido. Para encontrar esse valor, é necessário somar seus ativos circulantes e não circulantes, como móveis, imóveis, maquinários e equipamentos, caixa e entre outros, e subtrair suas dívidas e obrigações, isto é, o passivo circulante e não circulante. Logo, esse método é estático, por não contemplar a possível evolução da empresa no futuro, bem como o conceito de valor do dinheiro no tempo. Seu valor é apontado até o momento da valorização, refletindo seu desempenho histórico. Porém, sua continuidade e capacidade de gerar valor são desconsideradas, bem como sua capacidade de aderir novos contratos, clientes e incrementar vendas. Este é um método pouco utilizado pelas empresas. Em funcionamento normal. Pode voltar, Jonathan. Eu ainda estou... Jonathan. Como eu estava falando, este é um método pouco utilizado pelas empresas, em funcionamento normal e com projeções de crescimentos futuros, por não considerar fatores que afetam a valorização que afetam o valor da venda, como, por exemplo, o posicionamento no mercado, evolução do faturamento, resultados acumulados e entre outros. Em geral, este modelo se aplica para a venda de empresas que não estão em operação e que possuem um ativo imobilizado de grande expressão. É também utilizado por empresas que estão com dificuldades financeiras, que não geram lucros relevantes ou têm alguma outra urgência para serem vendidas. No valor contábil ajustado, ele procurou fazer a correção da deficiência mencionada no método do valor contábil, atualizando os valores do ativo e passivo registrados na contabilidade ao valor do mercado. Quando se atualiza os valores do ativo e passivo, encontra-se o valor do patrimônio líquido atualizado, por uma consequência matemática.
do valor contábil ajustado conforme comentado anteriormente. Este método é adequado para empresa com baixa utilização de capacidade produtiva e sem perspectiva de melhora. Pode passar, Jonathan. Pode passar. Já no método de liquidação, considera que esse método é utilizado quando a empresa, como posso dizer, quer colocar aquela empresa à venda. O que é considerado nesse método? Os bens listados no balanço, como imóveis, maquinários e equipamentos. A partir disso, soma-se o dinheiro que tem disponível, obtendo-se um resultado, no qual desconta-se todas as dívidas para obter o valor da empresa. Este método é simples de se calcular, porém limita-se à imobilização e não considera outras informações, como, por exemplo, a carteira atual de clientes da empresa. O valor de liquidação representa o valor da empresa, como eu falei no início, que se fosse liquidada, ou seja, o encerramento das atividades, como a venda de todos os seus ativos e o pagamento de todas as suas obrigações. O resultado final seria ajustado pelas despesas líquidas, despesas de liquidação, encerramento como pagamento de empregados, encargos tributários e outras despesas decorrentes do encerramento. Este modelo, no entanto, é limitado à situação específica, não sendo eficaz para determinar uma situação de continuidade, quando a empresa é vendida posteriormente. Entretanto, segundo alguns autores, ela representa o valor mínimo de uma empresa, assumindo-se que seria um valor maior se continuasse suas atividades. Ok? Ok. Sou eu de novo. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat e eu vi aqui pelo celular que eu entrei para tentar sobre fusão e aquisição, mas ele não é só utilizado, o valor eixo, ele é utilizado para outros arranjos societários, como joint venture, incorporação. Inclusive, teve um exemplo da Sadia e Perdigão, que elas utilizaram o valor eixo para fazer a fusão. Só para deixar registrado também no vídeo. Então, método de valor de mercado. É muito específico e não tem um rigor técnico de um autêntico método de valor eixo. Por quê? Porque esse método ele é aplicável a empresas de capital aberto com base no valor de ações. E o que acontece? Esses valores eles variam muito durante o prazo. A bolsa abre 8 horas da manhã, mas aí quando é meio-dia, começa com valor de ação, meio-dia já está com outro valor. Então, essa técnica de método, ela deve ser usada para uma análise que se aproxima do valor. Não é uma análise que o valor da empresa que é listada na bolsa de valores é X, usando esse método. Não é, porque existem outros fatores, né, outras variáveis com isso. E uma vez que ela não necessariamente reflete o potencial da empresa, como eu disse, não leva em consideração os riscos, não leva em consideração a taxa de crescimento, não leva em consideração o fluxo de caixa. Eu até pensei aqui, porque o valor de mercado, o cálculo é valor de mercado, que é o preço das ações multiplicado pelo número de ações. Deixa eu só pegar uma cotação de hoje, se me permitem. Claro, Jonathan, enquanto você abre, só complementando, não considera inclusive os intangíveis, né? É o grande calcanhar também de Aquiles aí, nesse sentido que também os intangíveis são desconsiderados, concorda? Então, isso. Deixa eu pegar aqui Magazine Luiza. Não vou entrar no site da B3, eu acho que o professor sabe que o site da B3 é meio chatinho, demora, pelo menos no meu computador demora bastante. Ó, a Magazine Luiza hoje, ela fechou com a ação custando R$ 25,99. Todos dão para ver aí? Sim. Pronto, a Magazine Luiza, ela fechou com R$ 25,99. Se a gente utilizar esse método de mercado para avaliar essa empresa,
nós vamos aqui olhar ações e circulações, 6 bilhões. Então, se a gente pegar um cálculo rápido aqui, multiplicar um pelo outro, foi 25,99 fez a quantidade de ações e circulações, que é 6 bilhões, 483 milhões, 201, 516. Não, peraí, tá errado. O sinal, só o sinal, Isso. viu? Foi. Vezes 6 bilhões, 483, 201, 516. Ó, a gente vai encontrar 168 bilhões. Se olhar pela capitalização aqui, é justamente esse valor, 168 bilhões. E a Magazine vale muito mais do que isso, porque ela vem crescendo absurdamente durante esse, principalmente em 2020, ela teve um grande crescimento. Então, se a gente utilizar, inclusive, alguns sites, quando a gente vai pesquisar qual o valor, o ranking das empresas mais valiosas do Brasil, alguns sites, eles utilizam, inclusive, esse método, que, como disse, não considera todas as variáveis da empresa. Pronto. Boa noite, meu nome é Lívia, e eu vou falar sobre os múltiplos de mercado, que é um outro modelo de avaliação de empresa. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Bom, os múltiplos de mercado, ou simplesmente múltiplos, ele consiste em um método de avaliação relativa, isto é, um método que se propõe a avaliar ativos com base nos preços de mercado de ativos similares ou comparáveis. Os múltiplos, eles são instrumentos de avaliações de empresas amplamente usados como referências em compra e venda de empresas. E o seu objetivo é alinhar o valor da empresa através de uma análise comparativa de valores de outras empresas semelhantes. Ao se criar um múltiplo, o valor de uma empresa ele é confrontado com outras informações-chave de seu negócio para identificar oportunidades de investimento. Pode passar, Matheus. E, em linhas gerais, ao se criar um múltiplo, o valor da empresa ele é confrontado, né, com outras informações-chave de seu negócio. O múltiplo, em linhas gerais, como é que se calcula? É o valor de mercado dividido pela variável. Essa variável, ela pode ser o lucro, liquidez, risco, valor patrimonial, faturamento, EBITDA. Pode passar, Matheus. Os tipos de múltiplos. Existem vários, e vou citar aqui alguns. Primeiro é o fluxo de caixa, que é pela regra, é o valor da empresa dividido pelo EBITDA. Esse múltiplo, ele utiliza como base o EBITDA do último ano, ou dos últimos 12 meses da empresa a ser avaliada, e o EBITDA nada mais é do que um indicador gerencial que possibilita medir, de forma simplificada, a geração de caixa operacional de uma empresa. Aí, o múltiplo do fluxo de caixa, ele é definido como EV, né, dividido por EBITDA. Esse EV é o valor da empresa. Aí, em um exemplo, se o resultado for 5,5 desse múltiplo, significa que a empresa, ela vale o equivalente a 5 anos e meio de geração de caixa operacional. Um outro múltiplo é o múltiplo de lucro, que é o preço dividido pelo lucro por ação. Ela é interpretada também como o tempo que se recupera o investimento inicial, considerando que os níveis de benefício, eles permanecerão constantes. E uma relação desse múltiplo alta indica a existência da expectativa de crescimento dos benefícios gerados da empresa. E esse indicador, ele também trabalha com a hipótese de que, no longo prazo, o lucro e o caixa gerado, eles se igualam. Outro vai ser o múltiplo
de valor da empresa dividido pelo faturamento. O lucro ele pode ser substituído pelo faturamento e esse múltiplo ele parece compatível em alguns negócios, como, por exemplo, padarias, farmácias, em que os eventos econômicos associados às operações da entidade possuem baixo nível de complexidade. E as vantagens do múltiplo de faturamento é que as vendas elas são mais difíceis de serem manipuladas do que os outros dados contábeis e o fato do faturamento ele também ser menos volátil. Um outro é o múltiplo de patrimônio, que é um dos mais usados no mercado acionário, e é uma forma de medir quanto os investimentos feitos pelos acionistas ao longo do tempo, a preço de custo de aquisição, estão valorizados, o que auxilia nas comparações de super ou subavaliações de ações de empresas de setores iguais ou diferentes. Ele é fortemente influenciado pelos métodos contábeis adotados e pelos critérios conservadorismo das empresas. Um outro tipo de múltiplo é o de venda ou receita. Ele é usado no mercado em alguns segmentos e consiste em calcular o valor da empresa multiplicando-se seu valor de venda por um multiplicador. Os múltiplos de receita, eles passaram a ser mais utilizados ultimamente por conta da decorrência da grande onda de ofertas públicas iniciais, os chamados IPOs, no mercado norte-americano de empresas pertencentes à nova economia. E isso se deve ao fato das empresas que não possuem lucros nem longos históricos não terem como ser avaliadas. Um outro tipo de múltiplo que não está aí no slide é o que se baseia na receita líquida, que é o EV dividido por Salles, que também utiliza como base, né, a receita líquida. E quando uma empresa ela apresenta o EBITDA negativo, esse múltiplo não pode ser usado. E nesse caso, portanto, deve ser indicado utilizar ele. Aí, ele é muito utilizado nas avaliações de empresas novas em fase de crescimento acelerado de vendas. Um outro também é o que é baseado na receita recorrente anual. E esse múltiplo, ele significa que, digamos, se o resultado dele der 3 ou 4, significa que a empresa vale equivalente a 4 anos de receita operacional anual. Pode passar, Matheus. Aí agora vou apresentar um vídeo resumindo um pouquinho sobre múltiplos. Oi, pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. A gente está vivendo um momento em que o mercado está muito volátil, as ações estão variando muito, a bolsa oscilando demais. Então, eu queria ver com você se você tem algum método de avaliação de preços, de ações, de uma maneira objetiva, rápida e simples. Puxa, tá cheio de oportunidades no mercado, né? Olha, o método mais legal para usar, mais rápido, é o múltiplo. Múltiplo, plano de milhagem, qual que é a lógica que você aqui? Olha, semelhança com plano de milhagem é só tabuada, tá? Mas é assim, na verdade o múltiplo está no sangue de muitos investidores, de todos os investidores. Imagine que você está querendo comprar um apartamento. Você tem na sua cabeça qual múltiplo para aquele apartamento, que são metros quadrados, valor por metro quadrado, por exemplo, para aquele quarteirão, com aquele tipo de apartamento, para aquela localização, vamos supor que seja R$5.000. Então, se tiver um apartamento de 100 metros quadrados, esse apartamento deve valer R$500.000, certo? Agora, você que é investidor, vai exatamente para esse mesmo local e encontre um outro apartamento muito semelhante por R$400.000. O que está acontecendo? Por quê? Porque esses apartamentos, por ser muito semelhantes no mesmo lugar, com a mesma qualidade, deveria valer o mesmo preço. Deveria valer R$500.000 e não R$400.000. Esse que é o raciocínio de múltiplo. O raciocínio te dá uma referência de preço. Aí você consegue variar o que é preço barato e o que é preço caro. E para a empresa, mesmo racional, avalia a empresa por metro quadrado, como que funciona? Como que ela mede o tamanho dela? É verdade, o metro quadrado não, mas é semelhante. Assim. Eu pensei em lucro.
unidade básica da empresa é lucro. E uma das unidades básicas, muito utilizada no método de avaliação de empresa, de valuation, chama EBITDA. O que é EBITDA? EBITDA é lucro antes de juros, imposto, depreciação, amortização. É um monte de coisa. Mas, assim, na verdade, como você calcula isso? Você pega a receita operacional da empresa menos despesa operacional. É aquela coisa. É uma medida de lucro operacional. Não é exatamente lucro, mas é aquela coisa. Assim, pega a receita menos despesa. E aí você tem uma ideia quanto vale essa empresa no seu múltiplo, no seu setor, no seu tamanho. Pois é, vamos supor que seja 7. Né? Então, o que o investidor espera? Para uma determinada empresa que fatura, que tem o seu EBITDA 5 milhões vezes 7, então essa empresa, o valor dessa empresa deveria ser 35 milhões. É mais ou menos. Isso é valor justo. Esse é o valor do negócio da empresa, mas é o que eu pago pela ação dela, pelas ações? Não, mas é exatamente aquele mesmo racional que muita gente tem. Você compra um carro, mas esse carro está endividado. Você não vai pagar o preço do carro, você pega o preço do carro menos dívida. A empresa é a mesma coisa. Você pega o valor dessa empresa de 35 mil menos a dívida dessa empresa. Aí você pode usar para calcular o valor patrimonial, dividido no número de ações. No número de ações, você vai ter preço de ações. E aí tem um outro indicador, justamente vai direto desse valor patrimonial, que é preço da ação dividido por lucro líquido. Interessante. E aí é a mesma lógica, né? Então, se eu tenho um múltiplo de preço sobre lucro de 10 vezes, quer dizer que o valor das minhas ações vale 10 vezes o lucro líquido que eu tenho. Então, vamos supor que nada mude, que eu tenho o mesmo lucro durante um determinado período, mesma política de dividendos. Esse múltiplo de 10 quer dizer que eu vou demorar 10 anos recebendo aqueles dividendos, mesmos dividendos, para recuperar o valor que eu paguei pela ação. Perfeito. Então, guarde bem, se você está pensando em investir em ações, 2 múltiplos, muito importante. Um é o valor da empresa dividido por EBITDA, esse é o primeiro. E o segundo, que acabamos de falar, é preço da ação dividido por lucro líquido por ação. E quanto maior o múltiplo, mais valorizada a empresa está. Sim, mas você quer comprar barato? Exatamente. Bom, se você gostou do nosso vídeo, curta a gente no canal e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Bom investimento. Pronto, gente. Agora eu trago para vocês o cálculo de alguns múltiplos, considerando as demonstrações dessa empresa aí XXX, né? Aí, no caso, tem avaliação por múltiplos, né? Tem o múltiplos de receita. Embaixo vocês podem ver que o resultado foi 2,2. Isso significa que a empresa, ela equivale a 2 meses, né? 2 anos de receita líquida. O outro, que é o múltiplo do fluxo de caixa, que deu 6,7, significa que a empresa vale o equivalente a 6,7 anos de geração de caixa operacional. E esse outro que deu 3 é o múltiplo de receita recorrente anual, que resultou em 3 e significa que a empresa vale o equivalente a 3 anos de receita recorrente anual. Pode passar, Matheus. Bom, a avaliação por múltiplos pode ser considerada uma metodologia de avaliação baseada no conceito relativo. Isso significa dizer que, ao precificar uma empresa, são utilizados múltiplos de outras ações similares com o intuito de estimar qual deveria ser o valor da empresa analisada. Ou seja, o valor de uma empresa ela é baseada na forma como seus pares são precificados no mercado. Caso não haja comparabilidade entre o valuation pelo fluxo de caixa e por múltiplos, deve-se optar pelo valuation por múltiplos, porque reflete mais o mercado. E uma observação aí, né, que deve ficar atento ao pressuposto básico dessa análise, assumido que o mercado precifica em média as ações de forma correta. Pode passar, Matheus. Bom, gente, assumindo, então, que o mercado ele precifica em média as ações, né, da forma correta, eu trouxe para vocês uma situação para a gente ver
como é possível utilizar o método dos múltiplos para precificar o valor das ações, e eu trago como exemplo as ações da Eco Rodovias S.A. Antes de qualquer cálculo, a gente precisa definir quais serão os pares que a gente vai analisar, né? E a ideia é agrupar empresas em termos de risco, crescimento e potencial de geração de resultados semelhantes. Porque sempre, quando a gente vai analisar pelo método do múltiplos, tem que ter, não pode ser empresas distintas, né? Então, aí vocês percebem que tem empresas distintas. Então, a gente precisa, vamos aí separar e identificar apenas esses 3 primeiros. E pode passar para o próximo slide. Pronto. Então, assim, analisando, né, essa Eco Rodovias, falar um pouco sobre ela, assim, ela é do setor de infraestrutura e transporte, e sua atividade está concentrada na administração de rodovias adquiridas por meio de sistemas de concessões do governo. Aí agora a gente, vou falar para a gente traçar a média dos indicadores. O preço da ação, ela está aí da Eco R3, essa terceira linha aí, ela está por 5,35. E aí, utilizando a regra, né, para achar a média do mercado, que vai ser o preço dividido pelo lucro por ação, a gente achou um valor de 4,93. Esse valor não está aí, viu, gente? Eu calculei aqui a parte. E deu 4,93 para o índice do PL, que é o preço dividido pelo lucro, e isso indica que a ação ela está sobrevalorizada. Quase não sai. E o índice da média do valor patrimonial correspondeu a 9,17, podendo concluir assim que essa amostra ela está subvalorizada. Pronto, minha parte só foi essa. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Vou falar um pouquinho sobre o fluxo de caixa descontado. O fluxo de caixa descontado é a principal metodologia empregada para avaliar empresas, sendo utilizada por bancos de investimento, consultoria empresariais, seja para fins internos, análise de investimento, para fusões e aquisições. Pode passar. A ordem para determinação do valor de mercado de uma empresa envolve a projeção do fluxo de caixa. Ao calcular o fluxo de caixa, deve-se observar as informações de uma demonstração de fluxo de caixa de períodos anteriores, que demonstra as entradas e saídas da empresa durante determinado período de tempo. Será que ela ficou sem internet? Pode ser. Aconteceu comigo há 3 minutos atrás. Minha conexão caiu, mas foi uma coisa muito bem rápida. Foi a minha também, antes de eu iniciar, aconteceu. Então, a gente passa para a próxima e depois volta quando ela... Pode ser sim. Pronto, vocês vão para o próximo tema do apresentador. Quando ela voltar, vocês voltam para o tema dela. Pode ser sim. Isso. Pode? Certo. Pode. Boa noite. Eu vou falar sobre avaliação de empresas em condições de risco. Eu vou citar os principais riscos analisados por investidores, que são risco econômico e risco financeiro. Eu coloquei aqui 2 tipos de riscos, o não sistêmico e o sistêmico, que eu vou explicar lá para frente, porque
eu vou definir eles depois porque eles são distintos do risco econômico e financeiro. A definição de risco envolve os acontecimentos que resultam em falhas entre processos internos, perdas ou qualquer outra ocorrência que envolva fatos inesperados, que causam danos. Os principais riscos analisados por investidores são os riscos econômicos e financeiros. Mas como é feita essa análise? Como analisar estes riscos? Utilizando os indicadores para análise financeira e de risco, que retratam os perfis de liquidez, endividamento, estrutura de capital, lucratividade, rentabilidade, alavancagem financeira e fator de solvência, que é o que demonstra risco de falência, é possível alcançar bons resultados para ajudar na avaliação dos riscos. O risco financeiro é associado com as dívidas da empresa, ou seja, a sua competência em arcar com a administração das finanças. Como exemplos, podemos citar o risco de endividamento, quando o nível geral da inadimplência é bastante elevado em comparação ao patrimônio e aos recursos gerais da organização. O risco de liquidez também é outra ocorrência comum, quando há pouca capacidade de converter insumos em rentabilidade. Para combater os riscos financeiros, é fundamental elaborar relatórios personalizados de forma regular, pois vai garantir um maior controle por parte dos gestores, que visualizarão todo o panorama financeiro da companhia de forma mais precisa. O risco econômico são exclusivamente associados com as atividades empresariais e atribuídas com o setor na qual essa é inserida. Um exemplo de risco econômico seria o aumento da concorrência do setor em qual a companhia está inserida e o risco de mercado, que é caracterizado como as oscilações do mercado financeiro. Estas situações são atribuídas a fatores como menor liquidez do ativo financeiro, que é a diminuição do volume financeiro, oscilações no preço do ativo, diminuição de preço, ou notícias desfavoráveis. No mercado, os investidores sempre buscam analisar o retorno esperado, o prazo e a proteção dos seus investimentos. O risco sistemático e o não sistemático são riscos analisados principalmente para quem quer investir em compras de ações, porque estes riscos afetam diariamente os preços das ações e influenciam drasticamente as expectativas do mercado em relação ao futuro da economia. O risco sistemático é conhecido também como risco não diversificável. Ele é o risco geral, na qual todas as empresas estão inseridas. Uma variável que afete o risco sistemático irá afetar todas as empresas componentes desse sistema. Um exemplo seria uma crise que afete toda a economia brasileira. Esta, então, afetaria todas as empresas brasileiras, não importando o setor que a companhia atue. Obviamente que algumas empresas ou setores sofrerão mais, outros menos. Alguns exemplos de medidas que influenciam o risco sistemático pode ser a queda acentuada do PIB por um longo período, crise política, insegurança jurídica no país. O risco não sistemático, como o próprio nome já não diz respeito ao sistema como um todo, ou seja, não atinge todas as empresas, mas setores específicos. Assim, a melhor forma de diversificar a carteira ao investir em ações é procurar investir em empresas de ramos diferentes. Assim, o risco é menor. Pois se foi uma atingida por algum tipo de crise, existe a possibilidade de continuar lucrando no outro setor investido. E o que fazer para contornar os riscos? Citei aqui alguns que podem ser contornados. Tudo depende do tipo de risco identificado. Identifique o que levou a sua empresa a sair dos trilhos. Realize um corte de gastos. Integre os setores da sua empresa. Todos precisam ter um entendimento do que está acontecendo.
sobre o fluxo de caixa, as perspectivas de receitas e despesas. Cuidado ao pedir crédito. Lembre-se que a finalidade é salvar o seu negócio e não endividá-lo ainda mais. Fique em dias, renegocie suas dívidas, tenha sempre um plano B, busque um diferencial competitivo, estude seu modelo de negócio, prospecte novos clientes, reavalie produtos e serviços, separe as contas pessoais das empresariais. Cenários e probabilidades. A análise de cenários pode ser utilizada para auxiliar na tomada de decisões de políticas e no planejamento de futuras estratégias, bem como em considerar as atividades existentes de uma organização. Pode desempenhar um importante papel em todos os 3 componentes do processo de avaliação de risco: identificação de riscos, análise de riscos e avaliação de riscos. A análise que, a partir da avaliação, identifica os fatores que contribuem para o desempenho indesejado ou desejado. E a avaliação é comparar o resultado planejado com o alcançado. A análise de cenários tem relação com situações hipotéticas pensadas pelo empreendedor, em que ele precisará lidar com estratégias direcionadas em diferentes circunstâncias. O exemplo é que é preciso imaginar um cenário de instabilidade e queda nas vendas e aumento das despesas, ou imaginar o aumento das vendas e uma diminuição das despesas. Um cenário de concorrência voraz, que oferece o mesmo produto ou serviço pela mesma qualidade, mas por um preço menor. Probabilidade é o estudo das chances de ocorrência de um resultado, que são obtidas pela razão entre casos favoráveis e casos possíveis. Pode acontecer ou não. Para a identificação de análises de riscos, conjuntos de cenários refletindo, por exemplo, o melhor caso, o pior caso e o caso esperado, pode ser utilizado para identificar o que poderia acontecer sob circunstâncias específicas e analisar as consequências potenciais, negativas e positivas, suas probabilidades para cada cenário. A análise de cenário não pode prever as probabilidades de mudanças, mas pode considerar as consequências e auxiliar as organizações e desenvolverem forças e resiliências necessárias para se adaptar às mudanças possíveis. Acho que agora é com Jonatas. Josi? Oi. Tá. Pronto. Josi voltou, ela vai continuar novamente onde parou. Gente, desculpa, a internet caiu. A ordem para determinação do valor de mercado de uma empresa envolve a projeção do fluxo de caixa. Ao calcular o fluxo de caixa, deve-se observar as informações de uma demonstração de fluxo de caixa de períodos anteriores, que demonstra as entradas e saídas da empresa durante determinado período de tempo. Com base na análise do fluxo de caixa de períodos anteriores, observa-se também tendências. Exemplo, qual foi o percentual de crescimento no decorrer dos anos, setor que representa. Faz-se, então, a projeção do fluxo de caixa para saber quanto a empresa vale. A projeção é dada por um período de tempo, trimestral, anual. Pode passar. A perpetuidade não é considerada dentro do período de projeção, mas sim após o ano terminal de tal. A perpetuidade é, então, o valor que o negócio possuirá após o período projetado de crescimento extraordinário ou alto crescimento. A taxa de desconto. Para o cálculo do fluxo de caixa livre e da perpetuidade, deve-se apresentar os valores presentes. Para isso, usa-se a média ponderada do custo do capital próprio, que é dada pela expressão. Passa aí.
o ACC, QE vezes WE mais KD vezes WD vezes, entre parênteses, 1 menos T, onde o ACC é o custo médio ponderado do capital, AE é o custo do capital próprio, KD é o custo do capital de terceiros e patrimônio líquido, D a dívida total, T a alíquota do IR e CSL. E por essa divisão aqui também se encontra WE, que é a proporção do capital correspondente ao patrimônio, e WD é a proporção do capital correspondente à dívida. Será que dá tempo de passar o vídeo? Dá sim, tem tempo sim. Pronto, aí tem um vídeo para que explica melhor, para ficar mais fixado. Fazer um valuation consiste em estimar o valor de um negócio e a sua atratividade, analisando aí, considerando o que essa empresa pode gerar de frutos no futuro. E vamos aqui agora para o exemplo meia boca. Imagina que você está querendo comprar um pé de laranja e eu vendo pés de laranja. Eu tenho 2 pés de laranja para vender. Um deles dá aproximadamente 500 laranjas por ano e o outro dá aproximadamente 1.000 laranjas por ano. Qual dos dois você compraria? Você deve ter pensado aí que, obviamente, você ia escolher um pé de laranja que dá 1.000 laranjas por ano. Afinal de contas, é muito mais laranja do que o outro. Até que o seu raciocínio está certo, porém a resposta talvez não. E certamente eu iria também cobrar mais caro pelo pé de laranja que dá muito mais laranjas. Afinal de contas, você sabe fazer conta e eu também sei. Tá bom, eu sei que ninguém vai sair por aí vendendo, comprando pés de laranjas, mas o exemplo ficou legal, pelo menos. É mentira! E no caso de uma empresa, meus amigos, listada em bolsa ou não, esses frutos são geralmente os lucros da empresa. Mais precisamente, o que ela vai gerar de caixa ao longo dos próximos anos. Captou? Presta atenção aqui comigo agora. Uma estimativa genérica dos fluxos de caixa que uma empresa pode gerar é mais ou menos parecida com essa que vai estar aparecendo agora na tela para você. No ano 0, a gente tem o ano do investimento, por isso a setinha para baixo. No ano 1, 100 mil reais. No ano 2, 120 mil reais. No ano 3, 140 mil reais. No ano 4, 150 mil reais. No ano 5, 80 mil reais. Vamos supor que é esse o fluxo de caixa da empresa que a gente está tentando analisar. Quanto que você pagaria numa empresa dessa? Calma, que a gente vai chegar lá. Quando você investe em um negócio ou em qualquer empresa, você está comprando justamente esses fluxos de caixa futuros que a empresa vai gerar. Só que como esses fluxos eles são futuros e incertos, qualquer investidor, pelo menos com a cabeça no lugar, iria exigir uma taxa de desconto para comprar isso daí. Afinal de contas, é incerto, tem risco e também o dinheiro hoje vale mais do que o dinheiro daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Você há de convir comigo. Então, o desconto é sempre exigido para investir num negócio quando você estima os fluxos de caixa que ele pode gerar. Calma, eu sei que parecendo que está ficando complicado, mas segura a onda aí. O valor desse negócio ou dessa ação, meus queridos amigos, vai depender exatamente da taxa de desconto que você utilizar para trazer esses fluxos de caixa futuros a valor presente. Captou a mensagem? Entendeu? E agora vamos voltar lá para aquele fluxo de caixa que a gente usou como exemplo no começo do vídeo. A gente tem no ano 0 seu investimento, você não sabe quanto que vai ser, 100k, 120, 140, 150, 180k. Se você somar todos esses fluxos, você vai chegar no resultado de 690 mil reais. Mas é óbvio que você não vai pagar 690 mil reais para receber ao longo dos próximos anos, sem nem ter certeza que você vai receber 690 mil reais. Você vai ter que pagar menos do que isso daí. E voltando de novo para a tela, se a gente utilizar uma taxa de desconto de 20%, você teria um valor presente de 392 reais, que seria exatamente o que você pagaria nesse negócio, considerando essa taxa de desconto que você utilizou. Mas, Badu, que diabo é isso de WACC? Isso aí é o Weighted Average Cost of Capital, é o custo médio ponderado de capital. O capital de uma empresa, ele tem praticamente aí, basicamente, 2 fontes. O capital social, o capital do sócio, e o capital de terceiros, que são os credores. Cada um desses dois, cada uma dessas 2 partes,
vai exigir um retorno dessa empresa. Isso aí é o custo do capital que cada um está exigindo. Quando você tira aí o custo médio ponderado desse capital, você está levando em consideração justamente o custo dos credores e dos acionistas. E aí você chega no WACC. A gente vai ver isso com muito mais detalhes no vídeo 2, então não esqueça de se inscrever no canal. Meus queridos amigos, o que eu quero que você leve para casa hoje sobre o WOC ou WACC é que ele seria o parâmetro de valor do dinheiro no tempo e que essa taxa ela está diretamente relacionada com o risco da ocorrência ou não desses fluxos de caixa no futuro. Por isso que empresas mais seguras e mais previsíveis têm taxas de descontos menores exigidas pelo mercado do que empresas mais arriscadas, que a gente não sabe exatamente se a empresa vai conseguir realmente gerar esse fluxo todo no futuro ou não. Quanto mais risco, mais vai ser a taxa de desconto, teoricamente, que você vai ter que exigir. Essa que é a ideia do valuation, é fazer essa magia aí para conseguir tanto estimar os fluxos futuros e trazer isso a valor presente de acordo com a taxa de desconto correta. As etapas do valuation são essas que vão estar aparecendo para vocês na tela agora. A primeira etapa, projeção dos fluxos de caixa futuros, free cash flow to firm, ou fluxo de caixa livre da empresa. A gente tem a estimativa do custo de capital, que a gente acabou de ver, o WACC, o WACC, projeção da perpetuidade, o cálculo do valor presente, ou valor de firma, e o cálculo do valor justo para o acionista, ou equity value, que a gente desconta a dívida líquida e divide pelo número de ações, até que a gente chegue no valor justo para a ação, que sempre vai estar errado. Estava ruim, agora parece que piorou. Caso você não queira saber, não querendo jogar um balde de água fria na sua cabeça, toda vez que você fizer um valuation, eu, você, qualquer analista fizer, vai estar errado. Mas a ideia do valuation não é acertar na mosca, e sim se aproximar ao máximo aí da realidade do que vai ser o fluxo de caixa futuro dessa empresa. Pronto. Eu trouxe esse exemplo aqui, Jonathan, de duas empresas que provavelmente... Estão me ouvindo? Sim. Sim, Jonathan. Que duas empresas que provavelmente todos conheçam, né? Que é o Banco Inter e o Nubank. Então, para trazer uma comparação das duas, e já logo dizendo que lucro líquido não significa se a empresa vai valer mais ou não, o que é que acontece? Quando se fala de crescimento e tamanho da receita, eu acho que foi em 2019, mais ou menos, que a Nubank ela recebeu alguns aportes. Eu trouxe até o exemplo, o nome aqui, que foi o Vale do Silício, o DST Global e a Thrive Capital. Elas investiram na Nubank. Governança, gestão e cultura. O que é que acontece? A gestão da Nubank, ela encontra diversos investidores, né? Como eu falei aqui, desses exemplos. E eles investem nas empresas desde o início, eles querem ver o crescimento da empresa. Então, é uma empresa nova, que foi em 2014, se eu não me engano, que ela surgiu no mercado. Ela é uma empresa inovadora e que atrai as pessoas mais jovens, vamos dizer assim. Ela é considerada uma empresa da moda, né? E aí, o que acontece? Olha a diferença do número de clientes da Nubank para o Inter. A sua receita aumentou absurdamente, comparado com os outros anos, só que ainda ela opera em prejuízo, e é de muito tempo que ela opera em prejuízo. Mas o valuation, olha a diferença do valuation. Isso também que tem uma diferença, porque a Nubank, ela é uma startup, ela é um mercado privado. Então, assim, além de ser uma empresa fechada, né, não tem ações, a sua influência e volatilidade da avaliação do mercado público da empresa, ela é, vamos dizer assim, maior, ao contrário do Banco Inter, que ela varia muito. E nós concluímos com isso, professor. Eu só trouxe esse exemplo dessas duas. A Inter, ela já trabalha no mercado de ações.
A Nubank, ela não vai trabalhar por agora, porque ela está dando muito prejuízo, então não é uma empresa que ninguém quer investir, que dê prejuízo. Mas e concluímos com isso. Perfeito, perfeito. Então, agradecer a participação de todos aqui, quero registrar, né? Todos os alunos estão presentes nesse momento. Muito bom, muito bom. Vou encerrar a gravação. Ok, e vamos para a nossa